pessoal, eu sou a Fran. Eu sou a Silvia. O nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? A gente não vai dar nenhuma dica hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente, sobre os nossos sonhos como mulheres, os nossos desafios como mulheres, né? E também os pontos positivos de sermos mulheres. Então fica com a gente. Então, como vocês viram no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre algumas questões de ser mulher, né? Já que nós estamos no Dia da Mulher, nós vamos falar da nossa percepção como mulheres. Para começar, vamos falar sobre qual que é a melhor coisa de ser mulher, né? Bom, Fran, o que eu mais gosto em ser mulher é ter algumas opções. Por exemplo, se eu quiser gerar um filho e não tiver, né, nenhum problema biológico, né, eu posso gerar esse filho. Então, assim, acho que poder escolher ser mãe ou não é algo que eu gosto muito sendo mulher. E também, o que eu gosto, assim, pensando em mim, né, ao mesmo tempo que eu sou tão forte, eu sou tão sensível, sabe? E ainda é uma coisa que a gente não pode ser julgada por ser sensível. Então, Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito forte, eu consigo ser muito sensível. Eu gosto muito disso sendo mulher. Na minha percepção, acho que a melhor coisa de ser mulher, pra mim, do meu ponto de vista, é aquela percepção aguçada. Eu tenho uma sensibilidade enorme, uma percepção enorme de como a outra pessoa está. Muitas vezes só de olhar para a pessoa, eu tenho isso. E assim, é uma coisa de mulher, né? De ter essa percepção, um sexto sentido. A gente até brinca assim, se tá desconfiada, tem alguma coisa, porque a gente tem muito isso. E é uma coisa que eu gosto muito, porque até no mercado de trabalho, isso é um ponto positivo, uma vantagem que a gente tem, né? Assim, em qualquer âmbito que a gente for falar, pelo menos essa vantagem a gente tem, né? Esse sexto sentido nosso. Então é uma coisa assim que eu gosto muito. Legal, Fran. Mas também existem desafios, né, Fran? Sim. E a gente, enquanto mulher, hoje, a gente enfrenta muito desafio e não é de hoje, né? Há muito tempo. Então, o que você vê, assim, como o principal desafio ou como desafios sendo mulher? A principal dificuldade que eu tenho hoje é a minha personalidade. Porque a minha personalidade, eles chamam de mulher alfa. Acho que na psicologia se fala assim, eu não tenho certeza. Você me corrige. Mas a mulher alfa é aquela pessoa que ela tem um senso de dominação da situação, de estar no controle, né, assim, de ter as soluções, de buscar as soluções. Eu sou muito assim, né? E aí, quando você vê uma mulher assim, principalmente quando ela está cercada de homens, ela vai ser apontada como a pessoa que quer mandar, mandona, boss, né? Então, assim, é uma personalidade que é muito julgada e que, embora eu me orgulhe muito de ser assim, eu gosto de ser uma pessoa determinada, de ter essa visão, assim, de um todo, de estar à frente, às vezes, assim, né? Não sempre, lógico, mas, assim, de geralmente estar assim, a gente é muito julgada quando a gente é assim. Então, assim, é uma coisa com a qual eu sofro, sendo mulher. E você? Bom, eu acho que não muito diferente, né, dessa questão do julgamento que você trouxe. Acho que o desafio maior sendo mulher, assim, pra mim, é ainda a forma como as pessoas às vezes nos olham simplesmente por sermos mulheres, né? Só por eu ser mulher. Eu acho que a mulher ela é muito mais observada, ela é muito mais julgada em tudo, criticada em tudo. Então, se a gente não estiver o tempo todo de acordo, né, com o que a sociedade estabelece, as consequências pra gente são muito maiores. Então, acho que o meu desafio hoje maior, sendo mulher, é exatamente lidar com isso todos os dias, né? Diariamente, no trabalho, em casa, na faculdade, onde quer que eu esteja, ter que estar tão atenta o tempo todo a como estou me comportando, a como estou me vestindo. Então, acho que isso, pra mim, é um desafio muito grande enquanto mulher. Sim, eu sempre me deparei com a situação, né, voltando para a questão minha de personalidade, eu sempre me deparei com esse julgamento, porque eu não sou uma pessoa tão sensível, né, como as pessoas ainda esperam que as mulheres sejam mais sensíveis. Eu não tenho toda essa sensibilidade com relação a isso. Eu sou uma pessoa sensível de perceber o outro, de ver o outro, mas eu não sou uma pessoa sensível de, por exemplo, chorar facilmente, né, diante de uma dificuldade, enfim, não sou o sensível clichê que eles esperam da gente, né. Eu também não sou uma mulher que
quer ter filhos, que tem essa vontade, esse desejo, sabe? Então, assim, essas questões, essas pequenas coisas que vão moldando a nossa personalidade e que me fazem, né, como pessoa, elas são muito julgadas, porque quebram muito esse estereótipo do que é a mulher, né, do que a mulher tem que ser. Verdade. E aí a gente é o tempo todo, né, julgada, se a gente quer fugir desse padrão, né, sair um pouquinho desse padrão, infelizmente mesmo. Mas vamos superar isso aí. Claro. E aí a gente então vem falar agora do sonho, né? Qual que é seu sonho, né, enquanto mulher? Então, eu acho que o que eu mais sonho é que a gente tenha essa equiparação, né? Que você não espera mais que uma pessoa dê conta de tudo, que uma mulher dê conta de tudo, se o homem não tem que dar conta de tudo. Que haja uma equiparação, que seja mais justo para todo mundo, né? Isso aí não é só entre mulheres e homens, mas que o mundo seja mais justo para todo mundo, né? Diferentemente se a gente está falando de gênero, de classe social, enfim, é esse que é o meu maior sonho. Existe uma diferença muito grande ainda, né? Antes de sair, eu estava ouvindo no Globo News exatamente uma matéria sobre salários, né? Como é a diferença de salários entre mulheres e homens, sim, inclusive na mesma posição. Sim. Né? Então, assim, acho que em vários sentidos a gente ainda precisa chegar nessa igualdade, né? E aí eu acho que o meu sonho enquanto mulher, ela também diz respeito a isso, né? Em relação a essa igualdade, mas eu penso além disso, né, além de mim, nas outras mulheres, por exemplo, de outros países em que elas não têm voz nenhuma, né? E aí eu até estava pensando mais cedo, né, a respeito disso, que algumas mulheres, elas vivem em países em que ela tem que sobreviver a uma relação abusiva, por exemplo, porque ela não tem o apoio de ninguém, das autoridades daquele país, de ninguém, ela não tem pra onde correr, então elas são obrigadas a sobreviver, porque eu acho que isso nem é viver, né, é sobreviver mesmo às relações, a suportar, assim, apanhar, né, essas várias violências que elas vivem todos os dias, diariamente, o tempo todo, assim, sem o apoio de ninguém. E eu acho que meu sonho é que um dia eu possa ouvir dessas mulheres ou de outras mulheres que estão nessa mesma região, de que elas não precisam mais passar por isso, sim, sabe? Então, assim, eu acho que pensando também nessa questão de igualdade, que a gente seja tratada da mesma forma, que a gente seja vista, valorizada da mesma forma, mas também pensar nessas outras mulheres, em como elas têm que lidar com isso e que um dia elas possam não ter que lidar com isso, né? É um caminho longo, né? Assim, não é uma coisa que a gente espera que aconteça amanhã. Sim. Né? A gente sabe que, a gente até gostaria, obviamente, mas a gente sabe que não vai acontecer. Mas a gente está aqui justamente para falar, até que um dia aconteça, né? É o nosso sonho que haja essa igualdade, que haja esse respeito em qualquer lugar do mundo que a gente for, né? Que a gente encontre esse respeito. Quem sabe um dia. Exatamente. A gente segue sonhando. É isso aí, pessoal. Acho que o vídeo, né, a gente conseguiu falar bem rapidinho, né, sobre os nossos sonhos, enfim, como a gente se sente sendo mulher. E a gente pediu para algumas mulheres mandarem pra gente também como elas se sentem. Então vocês vão assistir agora o depoimento de algumas meninas de como elas se sentem sendo mulheres, também respondendo essas 3 perguntinhas. O que há de melhor em ser mulher? Qual o seu maior desafio como mulher? E o maior sonho? Oi, Fran. Oi, Silvia. Oi, pessoal. Quando eu penso na melhor coisa de ser mulher, eu acho que existem várias. Mas tem uma coisa que se destaca pra mim, talvez o fato de eu ser canceriana isso contribua, mas é o fato da gente ser permitida a sentir, a demonstrar as nossas emoções, a ser sincera nas emoções, a gente poder abraçar uma amiga sem isso ser considerado algo estranho. Toda essa oportunidade de diálogo que nos é dada a partir do momento em que a gente nasce mulher. Isso nos permite questionar muito, né, a nossa realidade, permite a gente construir uma realidade melhor através do diálogo, né, e não pela violência, por exemplo. Eu acho um pouco inevitável não comparar com a socialização que os homens recebem, né? De muita repressão, de sentimentos e de diálogo. E isso é uma das coisas responsáveis pela masculinidade do jeito que ela é construída, do jeito que a gente a observa hoje em dia, né? Um homem que não pode conversar, que não pode se abrir, que não pode
expressar os seus sentimentos e as suas emoções, que isso é considerado algo feminino, então isso é considerado ruim. Apesar de então ser algo que eu considero muito positivo em ser mulher, tem gente que enxerga como uma coisa ruim. Eu simplesmente enxergo como a melhor coisa de ser mulher. Acho que a maior dificuldade de ser mulher é ter que lidar com inúmeras opressões, com tratamentos desiguais, que vão desde questões de beleza até em questões de trabalho, no que a gente pode ou não pode fazer. E isso eu acho que é tão difícil porque muitas dessas questões estão escondidas pra gente. A gente muitas vezes perde o reconhecimento do que é o nosso verdadeiro sentimento ou do que, o que a gente foi ensinado a querer, a desejar e a sentir desde que a gente nasceu como mulher. Então essas pequenas opressões, essas grandes opressões, essa desigualdade que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida, eu acho que é o que é mais difícil, é o mais difícil de superar, é o que é mais cansativo na nossa vida. Meu maior sonho como mulher é contribuir para que as mulheres tenham uma vida mais justa, para que a gente tenha mais oportunidades. Eu não sei se eu vou chegar viva ao ponto de ver uma realidade melhor para as mulheres. Eu acho que a gente vai aos poucos alcançando algumas mudanças, mas aí depois a gente dá alguns passos para trás também. Então eu não sou tão esperançosa nesse ponto, assim. Eu acho que pensar o feminismo sem pensar nas relações de classe, sem pensar em relações raciais, não vai nos levar a um mundo mais justo. Eu acredito que a gente tem que estudar cada vez mais, se informar cada vez mais, para poder conquistar uma realidade melhor. A coisa que eu mais gosto de ser mulher é ter a oportunidade da maternidade. É o meu maior sonho, é um dos meus maiores sonhos, é ser mãe. O dom da maternidade é uma das coisas que eu mais fascino numa mulher. E a pior parte de ser uma mulher é as pessoas ditarem o que você deve ou não fazer, como você deve ou não se portar. Meu maior sonho é poder retribuir para a sociedade tudo aquilo que me foi tirado, todo espaço que me foi tomado. É conseguir chegar e falar que eu posso. O que eu vejo, assim, que eu mais gosto em ser, que eu mais tenho orgulho em ser como mulher, saber da nossa capacidade de ajudar na transformação, na criação do universo, né, pelo poder que a gente tem interno mesmo de você gerar uma vida, de você poder mudar literalmente a história, né, da sua nação. Eu vejo isso como um poder, uma ancestralidade incrível, né, que graças a Deus só nós mulheres temos. A maior dificuldade que eu vejo como sendo mulher dos nossos corpos não serem tratados como os corpos de homens. Falo de uma experiência que eu tive no carnaval, que eu usei umas fitas adesivas, decorativas no seio, tava praticamente tampando até mais do que alguns biquínis onde que eu estava, e as pessoas me trataram assim, ficavam olhando e tal, e os homens, né, sempre andam sem camisa, por aí, em qualquer lugar, e nada é feito com eles, nada é criticado, nem perguntado. Fora as outras coisas que a gente sabe que nós passamos por aí, nosso corpo sempre é mal visto, sempre é visto como um pouco vulgar. Se você tem um corpo, principalmente mulher negra, que tem a tendência a ter um corpo mais volumoso, um quadril mais largo, você já não pode usar dependendo do tipo de roupa. Então eu acredito que se os nossos corpos fossem tratados como os homens, ia ser bem melhor. E o meu sonho como mulher é justamente esse. A gente poder literalmente alcançar o nosso objetivo com o feminismo, que é você equiparar as formas como nós somos tratadas, né, em todos os âmbitos. Assim a gente espera que a gente não precise ser julgada em nenhuma instância por nada. Uma mãe ser julgada porque está trabalhando ou porque está saindo, porque tem que ficar 24 horas com o filho, enfim. As mulheres em todas as suas fases, elas têm que ser celebradas e respeitadas. E o meu maior sonho como mulher é esse.
O melhor em ser mulher é poder livremente expressar nossa sensibilidade. O pior são as discriminações. Essas discriminações sutis. Essa discriminação que não se fala no dia a dia. TPM? Sim. Menopausa? Sim. Meu sonho é o dia que todos os gêneros puderem se manifestar livremente, respeitando-se as características de cada um. Pronto. O que eu mais gosto em ser mulher é a possibilidade de ser múltipla. Mas eu também só consigo fazer isso porque eu me dou a liberdade para fazer nesse ambiente machista que eu vivo. Então, por exemplo, eu gosto muito de futebol, gosto muito de vários esportes. E aí, tem dia que eu quero passar o dia todo, o tempo todo falando sobre esses esportes. Mas, tem dia também que eu prefiro deixar esse assunto totalmente de lado e falar sobre a nova coleção da Balmain, que é uma marca que eu adoro. Então, é essa diversidade que eu posso aflorar. Para mim, a maior dificuldade em ser mulher é sempre ter que correr incansavelmente atrás das coisas para mostrar que eu sou tão boa ou melhor do que um homem em qualquer atividade que eu fazer. Então, por exemplo, eu já falei, eu gosto muito de conversar sobre futebol. E aí eu tenho que correr atrás de dados e mais dados, estatísticas, para mostrar que o meu conhecimento é legítimo. Enquanto alguns caras falam qualquer coisa e é bem mais facilmente aceita do que a minha fala. Isso cansa. O meu maior sonho como mulher é ser respeitada e receber equidade no tratamento em qualquer relação social que eu tiver. Não é mimimi, gente, de verdade. Pelo menos uma vez por dia eu sou sexualizada. E isso tá muito mais ligado ao meu gênero e à minha cor do que ao meu corpo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem aqui embaixo qual que é o seu sonho como mulher, qual que é o seu maior sonho como mulher, qual é o seu maior desafio, o que você mais gosta, né, de ser mulher. Sim. Muito obrigada, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau.